A primeira qualificação dada por Paulo, se encontra lá em 1 Timóteo 3,2, é que nós sejamos irrepreensíveis. Os presbíteros, que servem de exemplo, mas também os seguidores de Cristo. Quer dizer, então, que essas qualidades nunca serão alcançadas? De modo nenhum. Senão Paulo nunca falaria para nós, ou para os presbíteros, que eles deveriam ser irrepreensíveis. É esperado de todo cristão que cada um de nós sejamos irrepreensíveis. Colossenses 1:22 diz assim, Paulo ele ensina que a grande esperança e que o grande conforto de todos os cristãos é que o próprio Deus um dia nos apresentará perante Ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, se você é cristão, ser irrepreensível é parte natural, é parte integral do seu ser. Deve ser a norma. Você deve buscar ser irrepreensível. Todos nós devemos buscar sermos irrepreensíveis. O pastor Tim Charles coloca, esse atributo, ele resume todos os outros atributos dados ali para Timóteo, para os presbíteros e para nós cristãos. Ser irrepreensível é aquele traço que sustenta todos os outros traços de caráter que Deus aprova. Ou seja, é só o primeiro. É como se fosse a porta de entrada. Seja irrepreensível. Então faça isso, aquilo, aquele outro e tudo mais. Faça isso. Viva na luz, confessando os seus pecados, se afastando deles. O apóstolo Paulo ainda diz, foge destas coisas. Mas quais coisas? Como eu mencionei, o contraste aqui, ele é feito entre o homem de Deus e os falsos mestres. Esse é o contexto da carta de 1 Timóteo. E esses falsos mestres, como eu disse, eles são recorrentes nessa carta. E Paulo está exortando Timóteo a não agir como os falsos mestres. O problema deles evidenciado aqui nesse contexto é um problema que muito nos afeta. É um problema comum a muitos de nós. É a falsa doutrina e a ganância. A falsa doutrina que permeia as nossas igrejas e a ganância, que muitas vezes não é pregada de púlpito em algumas igrejas, mas está presente na vida e no coração dos seus membros e dos seus pastores. Os falsos mestres, eles ensinavam doutrinas diferentes das doutrinas de Cristo, por isso que eles eram falsos mestres. Eram pessoas com um desejo doentio por discussão, por brigas a respeito de palavras, de termos específicos. Você pode ver isso no versículo 4. Eles tinham a mente pervertida no versículo 5. Eles não continham a verdade. E além disso, eles achavam que a piedade servia como fonte de lucro. Eu me lembro que uma das primeiras perguntas que me fizeram, logo quando eu entrei no seminário, anos atrás, foi a seguinte: o que você faz? Eu falo, estou estudando, estou fazendo seminário. E aí o cara falou para mim assim, você quer ser rico, né? Eu não entendi. Eu olhei para ele e eu não entendi. O contexto que ele vinha era de pastores que buscavam se tornarem pastores para ficarem ricos. E aí quando eu leio a palavra de Deus agora, eu consigo enxergar isso. Eu não consigo acreditar como é que uma pessoa pode buscar o evangelho de Deus para buscar a riqueza. Agora, uma das perguntas que me vem à mente é que quando nós olhamos para esses falsos mestres, nós geralmente queremos brigar com eles, xingá-los, falar mal. Mas me vem à mente a seguinte pergunta: será que você, como um cristão regular, está contente com aquilo que Deus lhe deu? Será que você, na sua vida, hoje, 2022, que se inicia agora, está contente com aquilo que Deus lhe deu? Será que você não é ganancioso demais? Como é que foi o início do seu ano? Foi passando com seus familiares, igreja, amigos, mas pensando assim, nossa, eu preciso ganhar mais. Como eu preciso ganhar mais?
Muitas vezes, na verdade, nosso problema é que nós agimos justamente como esses falsos mestres. E nós somos culpados dos mesmos problemas. O nosso problema é que nós não nos contentamos com o que nós temos e nós simplesmente evitamos o versículo 8 de 1 Timóteo, capítulo 6, que diz assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes.